Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 26 de outubro. Chega ao fim a audiência pública realizada pelo Supremo para discutir a implementação do juiz das garantias e outros pontos do chamado pacote anticrime. Durante 2 dias, representantes de órgãos públicos, entidades e especialistas debateram o tema, que é objeto de 4 ações no Supremo, sob a relatoria do presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo retoma atividades presenciais a partir de 3 de novembro e vai exigir comprovante de vacinação ou teste negativo de Covid para entrada na Corte. Tribunal Superior Eleitoral julga ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por suposto impulsionamento ilegal de mensagens em massa via WhatsApp na campanha de 2018. Ministro Luiz Roberto Barroso suspende decisão que mandou o Twitter apagar posts de jornalista. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, assinou nova resolução autorizando a retomada de atividades presenciais no STF a partir de 3 de novembro. A norma prevê situações específicas conforme a taxa de contágio pelo coronavírus no Distrito Federal e exige comprovante de vacinação para entrada na Corte. A resolução autoriza o retorno gradual das atividades presenciais nas dependências do tribunal, inclusive o atendimento ao público externo. O retorno ocorrerá em 2 fases. Inicialmente, apenas servidores, colaboradores e estagiários de setores que exerçam atividades em ambiente de trabalho individual, que atuem nas sessões de julgamento ou no atendimento ao público interno e externo, retomarão as atividades de forma presencial a partir de 3 de novembro. Os demais servidores, colaboradores e estagiários devem voltar à rotina presencial a partir do dia 29 de novembro. Deverão permanecer afastados do trabalho presencial e, sempre que possível, desempenhar suas atividades em trabalho remoto os servidores, colaboradores ou estagiários com comorbidades que estejam impedidos de se vacinar em razão de recomendação médica. Todos os frequentadores do STF, tanto do público interno quanto do público externo, devem apresentar certificado de vacinação emitido pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. As pessoas não vacinadas deverão apresentar teste RT-PCR ou teste antígeno negativos para a Covid-19, realizados nas 72 horas anteriores à visita. O uso de máscaras de proteção facial também continua obrigatório. As sessões de julgamento do plenário e das turmas serão realizadas em formato presencial a partir de 3 de novembro, ressalvados os critérios da respectiva presidência e os motivos pessoais de cada ministro. Ao definir o retorno ao trabalho e ao atendimento presencial, o presidente do STF levou em consideração que o Brasil atingiu em outubro a menor taxa de transmissão do novo coronavírus desde abril de 2020, com reflexos na queda de internação e mortalidade. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 15 dias sobre notícias crime apresentadas por juristas e pelo senador Randolfo Rodrigues contra Jair Bolsonaro por discursos no feriado de 7 de setembro. As declarações do presidente da República foram em manifestações ocorridas em Brasília e São Paulo. De acordo com a ministra, eventuais apurações preliminares deverão ocorrer no âmbito dos processos que correm no STF e não em procedimento interno na Procuradoria. Carmen Lúcia aponta que, com isso, o controle jurisdicional será exercido pelo Judiciário, já que o Ministério Público, nesse caso, é órgão de acusação que deve ter seus atos sujeitos a esse controle. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a ação dos governadores da Bahia e do Maranhão, em que eles pediam a exclusão de postagens do presidente Jair Bolsonaro sobre a distribuição de recursos federais aos estados. As postagens do presidente Jair Bolsonaro foram feitas em fevereiro do ano passado no Twitter. Os governadores Rui Costa, da Bahia, e Flávio Dino, do Maranhão,
alegaram que o conteúdo atentava contra o Pacto Federativo por divulgar informações falsas, já que os valores apontados pelo post do presidente incluíram verbas destinadas ao combate à pandemia, como também repasses que a União é obrigada a fazer por determinação da Constituição. O relator, ministro Dias Toffoli, entendeu que os governadores não conseguiram provar a presença de conflito federativo e inegável potencial para desestabilizar o Pacto Federativo e, por isso, arquivou o processo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, suspendeu uma decisão de um juiz de Cotia, no interior de São Paulo. O magistrado tinha mandado que o Twitter apagasse publicações do jornalista Leonardo Atush. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Na reclamação ao Supremo, o jornalista Leonardo Atush disse que foi censurado depois que o juiz, a pedido de um assessor da Presidência da República, determinou a remoção de mensagens em que falava em punição a nazistas. Nas postagens, o jornalista fazia referência a um gesto com a mão feito por esse assessor durante uma sessão no Senado em março passado. Uma ação penal sobre isso foi aberta, mas o assessor foi absolvido. No Supremo, o relator ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que a liberdade de opinião e de crítica deve ser preservada nas redes sociais. Disse também que o nome do assessor não foi citado nas publicações e que o Ministério Público e o juiz que recebeu a denúncia consideraram plausível a prática do gesto de supremacia branca que remete ao nazismo. E o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, se apresentou hoje à Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina, cidade onde mora. Ele estava foragido no México desde que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes na véspera do feriado de 7 de setembro. A medida foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República. Zé Trovão é investigado em inquérito que apura a incitação da população por meio das redes sociais à prática de atos criminosos durante o feriado da independência no Brasil. E veja a seguir, segunda turma do Supremo julga processos relacionados a suposto esquema de fraudes na concessão do FIES no interior de São Paulo. Voltamos em instantes. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, consultou nesta segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no STF, sobre a possibilidade de compartilhamento das provas desse processo com o Tribunal Superior Eleitoral. O corregedor quer usar as informações no inquérito administrativo aberto no TSE para que autoridades públicas do país, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, possam apresentar provas sobre suposta fraude no sistema eletrônico de votação nas eleições de 2018, em particular nas urnas eletrônicas. Essas mesmas provas foram emprestadas pelo STF ao TSE no dia 16 de setembro para 2 ações de investigação judicial eleitoral contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Essas ações estão na pauta de julgamentos do TSE de hoje. Repórter Guilherme Glória tem os detalhes. As 2 ações de investigação judicial eleitoral, AGES, foram propostas pela coligação O Povo Feliz de Novo contra a chapa eleita para os cargos de presidente e vice-presidente da República nas eleições de 2018, composta por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Eles são acusados de ter contratado serviço de disparos de mensagem em massa do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, utilizando perfis falsos para disseminação de mensagens de cunho eleitoral. O relator das 2 ações é o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral. A sessão começa logo mais às 7 horas da noite. A segunda turma do Supremo enviou para a Procuradoria-Geral da República o processo sobre suposta participação do deputado federal Fausto Pinato em fraudes numa universidade do interior de São Paulo.
O deputado federal Fausto Pinato é suspeito de participar de um esquema de venda de vagas e transferências de alunos do exterior para o curso de medicina da Unibrasil em Fernandópolis, São Paulo, além de fraudes na concessão do FIES. Esse esquema veio à tona na Operação Vagatomia da Polícia Federal. O deputado teria indicado o nome de 6 alunos na tentativa de conseguir transferência para o curso. Em novembro do ano passado, o relator ministro Gilmar Mendes suspendeu as ações penais sobre o assunto na primeira vara federal de Jales, por causa do foro privilegiado do parlamentar. Nesta terça-feira, a maioria dos ministros entendeu que o processo de Fausto Pinato deve ser enviado à Procuradoria-Geral da República. Agora, a PGR vai decidir se arquiva ou abre investigação contra o deputado. A segunda turma também determinou a retomada dos processos na Justiça Federal de Jales contra os outros envolvidos no caso. O Superior Tribunal de Justiça transferiu para o dia 11 de novembro a sessão ordinária da Corte Especial, que estava prevista para o dia 3 de novembro. Vão ser julgados processos em mesa, adiados ou constantes de pautas a publicar. A sessão será realizada às 2 horas da tarde por videoconferência e poderá ser acompanhada no canal do STF no YouTube. A Corte Especial do STJ é composta pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, incluindo o presidente. E o Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos, o Infodip, foi unificado. A centralização do sistema vai permitir a tramitação das comunicações entre todas as zonas e corregedorias eleitorais do país. Durante o lançamento da centralização do sistema Infodip e modernização dos cadastros nacionais de improbidade administrativa e de inelegibilidades, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, citou a importância da ferramenta. Essa unificação possibilitará a consulta nacional aos dados pelas autoridades judiciárias, pelo Ministério Público, bem como a atualização do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade sob a gestão do CNJ. Para o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, o que poderia ser visto como um simples passo, representa hoje um grande avanço para o sistema eleitoral. Ganha o TSE por manter atualizado o cadastro eleitoral, com óbitos e restrições e reabilitações de direitos políticos. Ganham os órgãos comunicantes pela desburocratização dos procedimentos e pela facilidade de utilização de ferramenta já desenvolvida pela Justiça Eleitoral. Ganha o Conselho Nacional de Justiça por dispor de informações atualizadas para a manutenção de seus bancos de dados e, especialmente, ganhamos todos nós da sociedade por contarmos com serviço público de qualidade. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o sistema Infodip, que foi criado para melhorar a eficiência no registro, recebimento e processamento das comunicações de óbito, suspensão e restabelecimento de direitos políticos e hipóteses de inelegibilidades, permitindo a tramitação eletrônica das comunicações, já está presente em todo o Brasil. A partir do momento em que ele começou a se espalhar por outros tribunais e agora com a centralização, a comunicação que é feita em qualquer unidade da federação chega à mesma base e aproveita qualquer processo de registro de candidatura. Se um determinado candidato tiver uma condenação na Paraíba e estiver se candidatando no Rio de Janeiro, nós vamos saber em tempo bastante ágil que houve aquela condenação e que ele pode ter um impedimento a um registro de candidatura. Da mesma forma, o eleitor que cumpriu a pena e que quer votar normalmente, a comunicação dele chega a tempo para que a gente possa regularizar o cadastro antes do fechamento do cadastro eleitoral, para que ele possa votar normalmente. O sistema também permite a disponibilização do perfil de consulta a órgãos ligados à Justiça Eleitoral. Essa integração, ela vai permitir um fluxo único de entrada de informações. Então, os juízes eles vão passar a informar apenas o Infodip na Justiça Eleitoral e o CNJ ele vai conseguir, então, continuar dando a certidão de improbidade administrativa. Isso quer dizer uma maior robustez da base de dados, uma integração de informações e uma agilidade na hora do cadastramento dessa informação. A galeria de ex-corregedores gerais da Justiça Eleitoral está completa. As fotos de 4 ministros que comandaram o CSE foram descerradas também nesta segunda-feira.
A solenidade de descerramento das fotos dos corregedores gerais da Justiça Eleitoral foi realizada de forma híbrida, no Salão Nobre do edifício sede do TSE em Brasília e também por meio virtual. 4 ex-ministros do TSE tiveram os trabalhos reconhecidos e passaram a ter a foto exibida na galeria. Foram homenageados o ministro do STJ, Herman Benjamin, que foi corregedor-geral da Justiça Eleitoral entre 2016 e 2017. O ex-ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, que ocupou o cargo de corregedor-geral entre 2017 e 2018. O ministro do STJ, Og Fernandes, que foi corregedor-geral eleitoral entre 2019 e 2020. E o ministro vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, que foi corregedor entre 2018 e 2019. Ele foi representado no evento pela ministra do STJ, Isabel Galotti. Eu agradeço muitíssimo e saibam todos do carinho e das memórias que eu tenho desta corte absolutamente essencial ao Estado de Direito no nosso país. Muito obrigado. Isso constitui, para mim, além de uma agradável surpresa, uma inesquecível honraria. Uma honraria que não se reivindica, mas não se recusa. Do fundo do coração, muito obrigado a todos, especialmente aqueles com os quais eu lidei mais diretamente, notadamente a equipe do meu gabinete, que foi coordenado pela Liana, e aos demais integrantes desta casa, que é grande, porque grande é o cumprimento da missão no dia a dia que a Constituição nos otorgou. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e o atual corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, presidiram a cerimônia e destacaram a importância do reconhecimento da contribuição dos colegas à Justiça Eleitoral. Eu cumprimento com muita alegria os nossos ex-corregedores, que são muito mais do que um retrato na parede. É mais do que um evento protocolar, é uma oportunidade de rever amigos e de pessoas que ajudaram a fazer a história do Tribunal Superior Eleitoral. Com esse descerramento das fotografias, presidente, simbolicamente, o que nós gostaríamos de deixar marcado é essa troca de bastão, é esse rito de passagem que, não obstante tenha um rosto expressado na parede, no fundo simboliza que, independentemente das pessoas, há uma continuidade de trabalho, e esse é o que faz o prestígio da Justiça Eleitoral no nosso país. E no próximo bloco, o último dia da audiência pública sobre o juiz das garantias. Voltamos já. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais e assim a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil, foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. Como combater a disseminação de notícias falsas e quais medidas viáveis podem ser adotadas nesse enfrentamento? Esses temas foram discutidos nesta terça-feira, na segunda edição do 2º Seminário Internacional Desinformação e Eleições, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Durante o seminário foi apresentado o relatório de ações e resultados do Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. O programa, que foi estruturado em 6 eixos com ações de curto, médio e longo prazos, foi lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2019, com o objetivo de combater os efeitos negativos provocados pela desinformação, à imagem e à credibilidade da Justiça Eleitoral. O programa contou com a importante contribuição de 66 entidades e organizações,
E é preciso louvar o trabalho dos parceiros do programa, incluindo as instituições de checagem, as plataformas de redes sociais, aplicativos de mensageria privada, as empresas de telefonia, instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil, órgãos públicos e associações de mídia. Além disso, nós celebramos 29 acordos específicos com vários desses parceiros, prevendo ações concretas que cada um se comprometeu a realizar de forma não onerosa e em parceria com o TSE. É preciso dizer que sem eles o trabalho desenvolvido não seria possível. Durante todo o dia, especialistas e representantes de instituições públicas e entidades da sociedade civil do Brasil e do exterior debateram formas de impedir ou minimizar a divulgação de desinformação nas eleições gerais de 2022. A questão da monetização e das plataformas foi citada em vários momentos do debate. O dinheiro do fundo eleitoral ele é feito para promover propostas políticas e potenciais representantes dentro do âmbito democrático e não atentar contra a democracia. Então, tem uma questão do uso do recurso público que tem que ficar muito clara. Então, como é que vai ser dada transparência a isso no decorrer do processo eleitoral? As plataformas têm que responder isso também. E isso não é muito claro. Não dá para esperar decisões judiciais para essas informações serem divulgadas de forma mais aberta. Deveria haver um processo de transparência bastante radical nesse quesito. Eu não vejo isso também acontecendo até o momento. Durante o evento, o vice-presidente de Políticas Públicas do Facebook, Neil Potts, anunciou que os usuários do Facebook e do Instagram vão passar a ver um rótulo em postagens que tratem de eleições. Ele vai direcionar as pessoas a uma página da Justiça Eleitoral para terem acesso a informações oficiais sobre o sistema de votação brasileiro. A medida faz parte do trabalho conjunto com o TSE, com foco nas eleições presidenciais de 2022, para rebater notícias falsas. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, encerrou há pouco a audiência pública que discutiu mudanças implementadas pelo chamado pacote anticrime. Foram 2 dias de trabalho com a participação de quase 70 expositores que trataram de temas como o acordo de não persecução penal e da figura do juiz das garantias, magistrado que acompanha a investigação policial, mas não atua no julgamento do caso. A audiência foi convocada para subsidiar o julgamento de ações que questionam a validade dessas mudanças. A criação do juiz das garantias, incluído no chamado pacote anticrime, motivou um amplo debate. A lei entrou em vigor em janeiro de 2020, mas foi questionada no Supremo. Por decisão do relator das 4 ações, ministro Luiz Fux, a implementação dessa função segue suspensa até o julgamento na Corte. Pela lei, o juiz das garantias é responsável pela fase de investigação criminal. Decreta e prorroga prisão preventiva, por exemplo. Decide sobre quebra de sigilos bancário, telefônico e pedidos de busca e apreensão. É ele também quem decide se aceita a denúncia ou queixa-crime. Caso dê prosseguimento, o processo passa para o juiz de instrução e julgamento, que ouvirá testemunhas e dará a sentença. Atualmente, apenas um magistrado é responsável por todas essas funções. Participantes a favor do juiz das garantias afirmam que a nova função evita decisões parciais dos juízes. Sempre que um juiz participa das investigações, ele estará definitivamente contaminado do ponto de vista psicológico com a versão acusatória, por melhor que seja a sua visão ou o seu interesse de fazer justiça. O mesmo entendimento foi apresentado por esse psiquiatra forense. Ele afirmou que, do ponto de vista da ciência, existe o risco de um magistrado, ainda que involuntariamente, sofrer influências quando tem contato com todas as fases de um processo. Como que a psiquiatria ela consegue comprovar que juízes que tomam essas medidas acautelatórias depois, ao final do processo, absolvem o réu? As explicações neurocientíficas demonstram isso, que de maneira inconsciente e involuntária, algumas pessoas, incluindo o juiz, podem sustentar certezas, comportamentos para os quais sintam mais confortáveis, mas que efetivamente não correspondam àqueles que sejam mais corretos, seguros, justos e neutros.
Houve também posições contrárias. Do jeito que colocam aqui, fica parecendo que todo juiz brasileiro é contaminado e parcial simplesmente porque atuou na fase de investigação ou tenha tomado alguma medida enérgica na fase do processo. Nós estamos nivelando por baixo a magistratura brasileira. Outra divergência sobre os recursos financeiros, quadro de juízes e estrutura para colocar em prática esse novo modelo. A criação do juiz de garantias leva e levará necessariamente ao aumento dos custos de coordenação e mesmo de transação, que podem levar não só à ineficiência, mas mesmo colapsar o funcionamento da justiça criminal brasileira. Além do juiz das garantias, os participantes discutiram o procedimento para o Ministério Público arquivar inquéritos sem a necessidade do aval de um juiz e o acordo de não persecução penal, proposto pelo MP ao investigado, sob determinadas condições. O acordo vale para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Os acordos são essenciais para que a justiça possa se dedicar aí com reestruturação, eventualmente para o juiz de garantia e preferencialmente para os crimes que precisam de sentença rápida, evitando-se, inclusive, a quantidade de cautelares que são mantidas, de prisões cautelares, são mantidas sem sentença. O ministro Luiz Fux destacou que a audiência contribuiu com pontos de vista técnicos e jurídicos, atendendo ao objetivo de subsidiar a Corte no julgamento das ações. Argumentos ponderáveis de ambos os lados, com muita cientificidade e profundidade. Mas mais importante do que isso, é que o Supremo Tribunal Federal se dispôs a, antes mesmo de proferir a sua decisão, ouvir a sociedade, ouvir vários segmentos da nossa sociedade acadêmica, o que efetivamente propiciará a melhor solução dessa questão relativa não só ao juiz de garantia, mas a todos os outros incisos que aqui também foram apontados como de duvidosa constitucionalidade. Esse é o exemplo de um processo democrático participativo. E essa audiência pública revelou o verdadeiro Estado democrático de direito que nós queremos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ótima noite. Até amanhã.